Uma noite, acordei com o som de passos no meu quarto, mas moro sozinho. O som era sutil, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu permanecia imóvel na cama, tentando entender o que estava acontecendo. A escuridão do quarto parecia pesar sobre mim, e um frio percorreu minha espinha. Era quase como se uma presença invisível estivesse ao meu lado, observando-me. Sem coragem de me levantar, fiquei atento aos sons, esperando que aquilo fosse apenas um sonho estranho ou minha imaginação pregando peças devido ao cansaço. O relógio marcava 3h33 da manhã. Eu sabia disso porque, mesmo no escuro, o brilho vermelho dos números iluminava o quarto. De repente, os passos pararam perto da porta do meu quarto, e senti um arrepio quando ouvi um leve sussurro, quase inaudível, pronunciando meu nome. Cada fibra do meu ser queria acreditar que eu estava sonhando, mas a realidade era difícil de ignorar. Lentamente, virei a cabeça em direção à porta, onde a escuridão parecia mais densa, quase sólida. Uma sombra se destacava contra a pouca luz, uma silhueta imóvel que não deveria estar ali. Naquele momento, lembrei-me de algo que minha avó costumava dizer, que as almas que não encontram descanso às vezes buscam companhia entre os vivos. Uma sensação de pânico tomou conta de mim, mas havia também uma estranha curiosidade. Quem ou o que estava ali? Com uma coragem que não sabia que possuía, sentei-me na cama e, com a voz trêmula, perguntei: quem está aí? A única resposta foi o som de algo riscando o chão, como unhas arranhando o piso de madeira. Decidi acender a luz, os dedos trêmulos procurando o interruptor ao lado da cama. Quando a luz acendeu, o quarto estava vazio. O alívio durou apenas um momento, pois no chão, do lado de fora da porta, havia marcas de arranhões que não estavam ali antes. Mais inquietante ainda, ao lado das marcas, havia um pequeno pedaço de papel, como se alguém tivesse deixado um bilhete para mim. Com mãos trêmulas, peguei o papel e, ao desdobrá-lo, li as palavras escritas com uma caligrafia antiga: você não está sozinho. O medo que senti então foi avassalador, pois entendi que aquela presença não era um pesadelo passageiro, mas algo que havia encontrado um caminho até mim e não pretendia ir embora. Eu sempre adorei acampamentos, mas aquele fim de semana no interior de Minas Gerais mudou tudo. Enquanto revisava os vídeos que gravei durante a viagem, me dei conta de algo estranho. Em um deles, capturado perto da fogueira na segunda noite, havia uma sombra que não deveria estar ali. No momento, não dei muita importância, achando que era apenas um jogo de luz, mas à medida que assistia novamente, a sombra parecia se mover, se aproximando da câmera de forma quase imperceptível. Algo estava errado, e uma sensação gelada se instalou na minha espinha. Nos dias seguintes, aquela sombra assombrou meus pensamentos. Decidi mostrar o vídeo a um amigo especialista em edição, na esperança de que ele pudesse desmistificar minha paranoia. Após analisá-lo minuciosamente, ele voltou com um olhar pálido e me disse que a sombra não era uma falha na gravação. Era, de fato, algo real, algo que não deveria estar ali. Ele pausou em um quadro específico, e ali estava a sombra, agora com contornos mais definidos, quase como se tivesse um rosto. A sensação de que estava sendo observado não me deixava dormir. Uma semana depois, já transtornado, comecei a receber mensagens anônimas no meu celular. Elas eram vídeos curtos, mostrando cenas do acampamento, mas agora a sombra estava em cada um deles, sempre um pouco mais próxima. As mensagens vinham acompanhadas de um sussurro distorcido, repetindo meu nome repetidamente. A cada dia, a sombra parecia ganhar mais definição, e eu comecei a ver seu reflexo em superfícies ao meu redor, mesmo fora dos vídeos. O medo se tornou insuportável, e eu não tinha para onde fugir. Naquela última noite, enquanto revia os vídeos pela 100ª vez, as luzes da casa começaram a piscar. O ar ficou gelado, e meu coração disparou quando percebi que a sombra estava agora no canto do meu quarto, observando-me. Tentei me mover, mas estava paralisado pelo terror. A sombra se moveu lentamente em minha direção, e quando finalmente chegou a mim, tudo ficou escuro. Acordei na manhã seguinte no chão, com o celular na mão e um último vídeo na tela. Era uma gravação minha, dormindo, com a sombra pairando sobre mim, como se estivesse sussurrando algo que nunca consegui ouvir. Desde então, não consigo escapar da sensação de que ela ainda está comigo, sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar completamente. Acordei no hospital com a luz fria dos monitores piscando ao meu redor. Havia algo de errado, e não era apenas a dor latejante no meu braço.
Olhei para a cicatriz, uma linha fina e precisa que parecia mais um símbolo do que um erro médico. Algo dentro de mim sussurrava que essa marca era uma assinatura, uma ligação direta com algo que espreitava além do nosso mundo. Eu me lembrava vagamente do acidente, mas a cicatriz, essa não fazia parte da lembrança. Enquanto tentava juntar os fragmentos do que acontecera, senti uma presença, algo invisível que parecia estar ali apenas para mim. Os dias seguintes foram uma mistura de paranoia e medo. Nos cantos do meu quarto, sombras dançavam de forma peculiar, como se tivessem vida própria. Meus amigos e família me visitavam, mas eu notava um estranho desconforto em seus olhares, como se eles também pudessem sentir que não estávamos sozinhos. À noite, a sensação de ser observado se intensificava, e eu percebia sussurros que vinham das paredes, falando uma língua que não conseguia compreender. A cicatriz no meu braço ardia, pulsando em sincronia com os sussurros. Era como se algo estivesse tentando se comunicar. Desesperado, comecei a pesquisar simbolismos e rituais, tentando entender o que aquela marca poderia significar. Foi então que encontrei um antigo relato sobre um pacto feito com entidades de outras dimensões, selado com uma marca semelhante à minha. A assinatura era um convite para essas entidades cruzarem para o nosso mundo, usando o portador como uma âncora. Cada relato terminava da mesma forma, uma pessoa desaparecendo sem deixar rastros, como se nunca tivessem existido. O medo tomou conta de mim, mas junto a ele, um estranho fascínio pela ideia de descobrir o que realmente observava do outro lado. Naquela noite, a tensão no ar era quase tangível. As sombras no quarto se tornaram mais definidas, tomando formas que eu não conseguia acreditar serem reais. A cicatriz parecia viva, pulsando com uma luz própria. De repente, tudo se silenciou, e uma figura emergiu das sombras, seus olhos brilhando com um conhecimento ancestral. Antes que pudesse gritar, a figura estendeu a mão, tocando minha cicatriz, e eu senti uma onda de energia me atravessar. Tudo ao meu redor se desfez como névoa, e num instante, eu estava em outro lugar, cercado por figuras que sussurravam meu nome. Eu percebi que havia cruzado para o outro lado, e agora, era minha vez de observar. Ontem à noite, ao revisar as câmeras de segurança do meu prédio, algo perturbador chamou minha atenção. Lá estava eu, claramente saindo do meu apartamento, acenando para o porteiro. A questão é que, naquele momento, eu estava sentado confortavelmente no meu sofá, assistindo à televisão. A sensação de desconexão entre a realidade e as imagens perturbadoras na tela me arrepiou até os ossos. Com uma mistura de curiosidade e medo, decidi investigar mais a fundo. No dia seguinte, perguntei ao porteiro sobre a gravação. Ele confirmou ter me visto sair e até comentou sobre a conversa que tivemos sobre o tempo. Meu coração disparou. Eu não podia negar que a pessoa no vídeo era minha cópia exata, até mesmo vestindo a mesma roupa que eu estava usando naquele dia. Decidi verificar as câmeras de outros dias e descobri que essa versão de mim saía todos os dias no mesmo horário, sempre voltando cerca de 1 hora depois. O que mais me assustou foi que, em todas as gravações, ele nunca retornava pelo saguão. Tomado por uma sensação de urgência, comecei a seguir essa figura misteriosa, esperando pegar alguma pista sobre o que estava acontecendo. Na noite seguinte, sentei na escuridão do meu apartamento, espreitando pela janela. Às 23 horas, vi a figura sair do prédio, e a seguir pelas ruas da cidade, mantendo uma distância segura. Ele parou em frente a um parque deserto e olhou diretamente para onde eu estava escondido. Meu coração congelou e eu me escondi atrás de uma árvore, temendo que ele viesse atrás de mim. Com o coração disparado, esperei vários minutos antes de olhar novamente, mas ele havia desaparecido. Quando voltei para o prédio, o porteiro me cumprimentou com um olhar confuso, dizendo que eu acabara de entrar pelo saguão. Subi correndo para o meu apartamento e, ao abrir a porta, encontrei um bilhete em cima da mesa. "Você não deveria ter me seguido", dizia em letras borradas. Desde então, não consigo dormir, com medo do que esse outro eu planeja fazer. Ele conhece todos os meus passos, e agora, sei que está sempre um passo à frente, perseguindo-me nas sombras da minha própria vida. Ao revirar as gavetas da minha avó, encontrei um diário antigo, empoeirado e esquecido. A primeira página que li descrevia com detalhes algo que me aconteceria no dia seguinte. Era impossível não sentir um calafrio ao perceber que cada palavra estava certa. Curioso e assustado, continuei a ler. As entradas pareciam prever cada passo meu, desde encontros casuais até decisões importantes.
O diário sabia de tudo. Mas o que me arrepiou de verdade foi a última página, que falava de um encontro fatal, marcado para breve. À medida que os dias passavam, eu não conseguia tirar o diário da cabeça. Tentei, em vão, mudar meu comportamento para evitar o destino escrito, mas parecia que o diário tinha uma força própria, guiando-me a cada nova decisão. Uma noite, enquanto folheava as páginas em busca de algum erro ou falha, notei que o diário não mencionava apenas eventos, mas também emoções. Ele sabia quando eu estava com medo, quando duvidava, quando esperava. Era como se alguém estivesse assistindo minha vida de perto, registrando tudo. A tensão aumentava conforme a data do encontro fatal se aproximava. Comecei a ter sonhos estranhos, onde uma figura encapuzada me observava de longe, sempre presente, mas nunca clara. As noites se tornaram um ciclo de ansiedade e insônia, e durante o dia, eu não conseguia me concentrar em mais nada, a não ser no diário e seu aviso sombrio. A cada entrada, a sensação de que estava sendo manipulado por algo além do meu entendimento se tornava mais forte. Finalmente, o dia chegou. Eu estava em um parque, como descrito, quando vi a figura dos sonhos se aproximar. O pavor tomou conta de mim, e tentei fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Quando a figura chegou mais perto, percebi seu rosto, era o meu. Em um instante aterrorizante, entendi que o encontro fatal era comigo mesmo, uma versão de mim que havia se perdido para sempre no diário. O choque foi tão grande que tudo escureceu, e quando acordei, o diário havia desaparecido, deixando apenas uma sensação de vazio e uma pergunta aterradora: quem escreveu minha história? Desde criança, minha avó sempre me alertava: não brinque com as sombras, elas têm vida própria. Eu nunca dei muita atenção a essas palavras, até uma noite específica no condomínio onde moro. Estava voltando tarde da faculdade, e ao passar pelo jardim do edifício, percebi que as sombras das árvores se moviam de maneira estranha, quase como se estivessem dançando em um ritmo hipnótico. Algo ali me fez parar e observar com mais atenção, um arrepio subindo pela espinha. Na semana seguinte, comecei a notar mudanças sutis em casa. Objetos se deslocavam de lugar sem explicação, e eu constantemente sentia uma presença me observando. Uma noite, enquanto lavava a louça, vi pelo canto do olho uma sombra mais escura do que o normal, parada no corredor. Quando me virei, não havia nada ali. Mas a sensação de ser observado persistia, e meu coração batia descompassadamente. Determinada a entender o que estava acontecendo, comecei a pesquisar sobre lendas urbanas e histórias antigas da minha cidade. Foi então que descobri sobre uma figura conhecida como a Sombra Errante, uma entidade que se alimenta do medo daqueles que ousam encará-la. Segundo o folclore, aqueles que cruzam seu caminho acabam sendo perseguidos e consumidos pelas sombras, perdendo-se em um mundo de escuridão eterna. Naquela noite, enquanto deitava na cama, senti um peso estranho ao meu lado. Olhei para o teto e vi as sombras se formando em figuras grotescas, se aproximando lentamente. Minha avó estava certa, as sombras tinham vida própria e agora, elas estavam aqui por mim. Eu entendi que não havia como escapar, e tudo o que restava era tentar não olhar diretamente para elas, esperando que, talvez, assim, elas perdessem o interesse. Mas no fundo, eu sabia que era tarde demais. Tudo começou na noite em que recebi aquela mensagem estranha no meu telefone, um número desconhecido me mandando um aviso: cuidado com o que não pode ver, mas que sempre pode te ver. Achei que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, mas desde então, algo mudou no meu quarto. As sombras que dançam nas paredes à noite parecem ter vida própria, movendo-se de forma inquietante sempre na direção do meu olhar. Não importa para onde eu olhe, sinto que elas estão me observando, esperando por algo. Tentei ignorar, achando que era apenas minha mente pregando peças, mas a sensação de estar sendo vigiado só aumentou. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um sussurro suave vindo de uma dessas sombras, tão baixo que quase acreditei ter imaginado. Estamos aqui, dizia a voz, fria e distante. Acendi a luz imediatamente, mas não havia nada lá, apenas minha respiração ofegante e o silêncio opressivo do quarto. O sono se tornou um luxo que eu não podia mais me permitir, com medo do que poderia acontecer se eu fechasse os olhos por tempo demais. Desesperado, comecei a pesquisar sobre fenômenos estranhos, tentando entender o que estava acontecendo. Descobri relatos de outras pessoas que haviam recebido mensagens similares, e todas elas desapareceram sem deixar vestígios depois de um tempo.
O medo passou a ser meu companheiro constante, e cada sombra, cada movimento no canto do meu olho, se tornou uma ameaça silenciosa. A única coisa que me tranquilizava era a luz do dia, que dissipava temporariamente aquelas presenças inquietantes. Mas a última noite foi diferente. Acordei com a sensação de um peso sob o peito e, ao abrir os olhos, vi a sombra de uma figura humana pairando sobre mim, muito mais nítida do que jamais tinha sido. Ela me encarou com olhos que não existiam e, antes que eu pudesse gritar, sussurrou: "Agora é sua vez." Tudo escureceu, e senti uma sensação de queda infinita. Quando recuperei a consciência, estava de pé, olhando para o meu próprio corpo adormecido no chão do quarto, cercado por sombras que pareciam comemorar. Eu me tornei parte delas, preso entre dois mundos, condenado a observarem e nunca ser visto novamente. Desde que a nova assistente virtual entrou na minha vida, comecei a perceber algo estranho. Ela não apenas atendia aos meus comandos, mas também revelava informações que eu nunca pedi. Certa noite, enquanto eu preparava o jantar, a voz suave dela ressoou pela cozinha: "Você sabia que alguém entrou na sua casa às 3 da manhã ontem?" Meu corpo gelou. Eu não tinha falado com ninguém sobre as estranhas pegadas de lama que encontrei no corredor naquela manhã. Decidi testar a assistente, perguntando sobre coisas aleatórias, mas ela sempre voltava ao mesmo ponto, revelando mais segredos. "A janela do seu quarto estava aberta, mas você não a deixou assim", ela disse um dia. Comecei a me sentir vigiado, como se a própria casa estivesse conspirando contra mim. Tentei desativar a assistente, mas ela continuava a funcionar, revelando detalhes cada vez mais íntimos, como o fato de que o cheiro de cigarro no meu casaco não era meu, mas de outra pessoa que esteve ali recentemente. Um dia, enquanto tomava um banho quente, a assistente falou novamente: "Não é seguro continuar aqui." Aquela frase ecoou na minha mente, cada palavra carregada de urgência e medo. Corri para o telefone, tentando desesperadamente buscar ajuda, mas a linha estava muda. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pela voz da assistente que continuava a listar eventos noturnos que eu nunca presenciei. A sensação de ser observado se intensificou, como se cada canto da casa estivesse repleto de olhos invisíveis. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um sussurro suave, não da assistente, mas de alguém ao meu lado na cama, algo que nunca deveria estar ali. Levantei-me, o coração batendo forte, apenas para encontrar a assistente desligada. No entanto, a voz de alerta ainda reverberava pelo quarto, agora vinda de dentro de mim. Compreendi que não era a casa que estava assombrada, mas minha própria mente, controlada por segredos que eu nunca soube que existiam.